Então, nós introduzimos na aula passada, né, o setor de quarks, começamos a introduzir o setor de quarks e começamos a falar da necessidade de se produzir uma espécie de um campo conjugado de carga do dublete de Higgs para a questão das massas dos quarks. Vamos retomar um pouco da onde a gente parou? Então, nós tínhamos introduzido o setor de quarks que nós chamávamos de quarks left, vamos chamar assim, Q-left, né? E a gente tinha colocado um índice de família, um índice A, para indicar a família de setor left. Então, a nossa rotação tinha sido essa aqui. Colocar o quark com a carga 2/3 aqui em cima. Então, aqui fica o quark, vamos dizer assim, o quark, então seria a parte left, né? E aqui o quark, vamos chamar esse índice A assim. E aqui o quark com a carga. Então, as cargas são 2/3 e menos 1/3. Né? Menos 1/3. E aí, aqui o left. E depois nós temos que introduzir os correspondentes right. Né? Diferentemente do neutrino, nós temos quark left, quark right, os quarks, tanto os dois quarks têm a parte right. Então, nós vamos ter aqui, vamos dizer assim, o PA na quiralidade right e o quark N também na quiralidade right. Lembrando, então, que esse nosso índice A é um índice de família, né? 1, 2, 3, é o índice de família. Então, é um índice de Flavor, né? Não é um índice das simetrias. Opa, tudo bem? Não é um índice das simetrias. Não é um índice nem de SO2, nem U. É um índice que vai indicar a família. Então, vamos dizer assim, o PA, quer dizer, então, o PA, quarks, dependendo da família, né? Então, quer dizer, o quark PA na família 1, ele é o U, na família 2, ele é o C, e na família 3, ele é o T. E os quarks N são os quarks inferiores, né? Então, seria o quark D, o quark S e o quark B. Então, esses são chamados, essas são as famílias aqui, né? Chamadas, quer dizer, o dublete, vamos dizer assim, o D, CS, TB, né? Todos eles na forma left, vamos colocar assim, left, 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 né? São o que a gente chama de autoestados de carga. Eles têm, quer dizer, transformações de SO2, quer dizer, o que é fixado, né, são as transformações de SO2. Então, são chamados de vamos dizer assim, autoestados, são chamados quarks, né, vamos dizer assim, quarks, autoestados de carga. Por que autoestados de carga? Porque eles têm transformação de SO2, né, bem definida, tem transformação 1 também bem definida. Então, por exemplo, se a gente pegar, vamos dizer, qualquer família dessas, a gente pegar essa família assim, né, pegar o família A, vamos pegar o dublete, que pode ser qualquer um desses três aqui, né, então, a gente vai ver qual é a transformação do dublete de SO2. Então, a transformação de SO2 dele, né, quer dizer, por uma transformação SO2, então isso aqui vai na família CA. Então, a transformação SO2 dele é a transformação típica do dublete. Tá? Aí aqui a gente coloca a constante de acoplamento, né? Vamos ver assim, G. Colocamos aqui os parâmetros do grupo SO2. Está no dublete, então os geradores são em sigma sobre 2, né? E aqui, PA. Então, por isso que eles são chamados autoestados de carga, porque eles têm transformação de gate bem definida. E, claro, as transformações quer dizer, então, tá certo. Aí depois, os riles são simples. Agora, vamos ver a transformação 1 do dublete. Então, eu vou criar. Então, sob o 1, os dois vão ter que ter a mesma carga, para não distinguir aqui, segundo SO2. Então, a transformação 1 deles vai ser
nuclear. Então, nós já tínhamos visto que a carga 1 ela é definida segundo a relação de Gelman e Shijima. Então, nós estamos lembrados que nós tínhamos chegado a essa relação aqui. Mais atrás, então a gente já viu. O quark superior, a carga eletromagnética dele é 2/3. Ele está na parte superior. Então, eu vou fixar a carga 1 dele. Então, isso aqui vai ser 1 mais Y sobre 2. Então, a carga dele vai ser, a carga 1 dele é 4/3 menos 1. Então, é 1/3. Então, esse de cima e de baixo tem que ter a mesma carga. Vamos só ver, né, porque os dois têm que ter a mesma carga 1, né, para poder não distinguir. Senão a carga 1 distinguiria um do outro, quebraria a simetria. O de baixo tem carga menos 1/3. O I3 dele é menos meio, e aqui é mais Y sobre 2. Então, isso vai ficar menos 1 mais Y sobre 2. Então, fica menos 2/3 mais 1, que dá também 1/3. Então, a carga dos dois, né, a carga Y, né, quer dizer, a carga Y do duplete, né, tanto do PA, a carga Y do PA é igual à carga Y do MA, que é igual a 1/3. Então, os dois têm a mesma carga, a hipercarga frágil. Então, a transformação vai ser exponencial e G'. Aí agora, os parâmetros desse grupo aqui, que a gente estava chamando parâmetro de alta, e a carga. Não tem gerador, tem carga. A carga é 1/3 vezes 1/3. Então, tem 1/3 aqui. Então, eu vou botar o 3 aqui. I sobre 3, G' alfa, e é isso. Então, nós temos aqui os chamados, né, quarks autoestados de carga, certo? E aí, vamos para o setor right. O setor right, obviamente, ambos são singletes de SO2. Então, um dos dois tem transformação de SO2, porque eles são singletes. Mas vamos ver as transformações do 1. Então, o quark, isso aqui são os leves, né? Agora vamos dizer o quark família A, componente right, segundo 1. E aí a gente está agora fazendo o uso de Gelman e Shijima, que a gente já trabalhou nas aulas anteriores. Então, a gente vai ter o P, quark PA, na quiralidade right, transformado de hipercarga, vai ser exponencial e parâmetro. Agora, o quark, carga eletromagnética dele é 2/3, ele é um singlete de SO2, vamos incluir I3, e aí tem aqui a hipercarga. Então, a hipercarga dele é 4/3. Então, aqui vai aparecer o fator, vai aparecer um 4/3, né, que é a carga, que aí é a carga dele segundo 1, e aí é uma cor de fase normal. Então, essa aqui é a transformação. Eu só estou ilustrando isso, né, para mostrar que a teoria eletrofrágil ela nos obriga a distinguir dois tipos de quarks. Os chamados quarks autoestados de gate, são chamados, até melhor, a nomenclatura melhor é ter autoestados de gate. Por quê? Porque são os quarks que têm uma transformação de gate bem definida. Tá? Então, é como se fosse um problema de alto valor, de alto vetor. Esse alto vetor aqui, esse alto valor. Mesma coisa aqui. Depois nós vamos ver que vamos introduzir os chamados quarks correntes, que são os quarks autoestados de massa. Então, na verdade, o quark mesmo, vamos dizer assim, físico, entre aspas, né, que ele é confinado, não é observado, mas o quark que a gente vai falar, o quark físico, né, seria aquele que vai diagonalizar a matriz de massa. Essa vai ser a questão que vai nos levar à matriz de Cabibbo, Kobayashi, nas cálculos. Então, por enquanto, nós estamos introduzindo, né, a gente introduz os quarks, né, como dubletes ou singletes que têm transformação de gauge bem definida. Por isso, eles são chamados de autoestados de gauge. São os quarks autoestados de gauge. Depois, vamos pegar só aqui para finalizar o singlete do quark inferior na quiralidade right, segundo a hipercarga, também vai ter uma
definida. Então, transformação de gate dele vai ser exponencial. Então, a carga dele é menos 1 terço, né? Carga eletromagnética dele. A hipercarga, fiz o spin dele é 0, porque ele é singlete, e aqui tem a hipercarga. Então, esse aqui vai ficar menos 2 terços. A carga dele é menos 2 terços. Então, hipercarga menos 2 terços. E aí aqui o fator de fase. Então, essas são as transformações de gauge dos nossos quadros. Nós já tínhamos, inclusive, na aula passada, então, claro, isso aí nos leva a pagar aqui, né, as derivadas covariantes, nós já tínhamos introduzido, não vou retomar aqui, então, com isso aí, a gente tem a derivada covariante do setor elétrico. Então, isso vai trazer para nós, né, a derivada covariante, ela vai nos trazer essa informação aqui, vai ter o acoplamento, ele é dublete de SO2, então ele vai se acoplar com os 3 bósons de gauge de SO2, e é um singlete que tem carga 1, então vai se acoplar com o Y também. Então, essa derivada covariante aí é completa. E esse termo aqui, claro, é o termo que vai nos levar a essa estrutura aqui. Quer dizer, quando a gente faz o acoplamento mínimo na equação do Dirac, né? Quer dizer, a gente vai ter QA, left barrado, I, gama mi, mi, QA, left. Então, os campos de gauge eles vão se acoplar com quartos da mesma família. Quer dizer, os campos de gauge eles não mudam o flavor. Né? Então, a interação de gauge está aqui. A gente lembra que aqui a gente tinha aquela nossa matriz com, né, os bósons de gauge. Então, deixa eu botar aqui só que talvez seja importante a gente explicitar isso um momentinho, porque depois, na hora da violação do CP, essa estrutura, eu só vou chamar a atenção uma coisa simples aqui. Então, quando a gente substitui essa derivada por variante aqui, vamos colocar isso aqui da seguinte maneira. Vamos colocar, então, nós vamos ter aqui, vamos até abrir isso aqui direto assim. Então, nós vamos ter aqui o nosso quark superior, o nosso quark A, left barrado, o nosso quark inferior, left barrado. Aí aqui nós temos I, gama mi. Então vamos colocar aqui agora a nossa derivada. I, mais G. Aí aqui nós tínhamos, vou botar aqui um sobre 2, que vem das matrizes de Pauli, dos geradores, né? E aí a gente tinha aquela combinação, B, Mi, A, sigma A sobre 2. Vamos colocar aqui a matrizinha, só para ficar claro. Vou botar aqui a nossa matriz. A nossa matriz que aparecia aqui, a matriz dos campos de gauge, se vocês se lembram, ela ficava assim, BM3, né? Menos BM3, aqui raiz de 2, mais I, né? WI, e aqui raiz de 2, WI estar. Ou seja, se a gente quiser, a gente pode botar aqui de carga mais e de carga menos, só para lembrar dessa estrutura. E aqui a gente tinha mais I, G', a carga deles é 1 terço, I sobre 3, G', e aí os campos de gauge Y, campo de gauge Y', e tudo isso aqui atuando no dublete. No left, então a gente está vendo aí que o acoplamento de gauge, então, o acoplamento de gauge só nos interessa isso. Isso aqui é o acoplamento de gauge, o SO2, e esse aqui é o acoplamento. Vamos dar uma olhadinha só na corrente carregada. A corrente carregada, quer dizer, essa corrente aqui. Quer dizer, quando esse WM+, ele vai se acoplar, quer dizer, esse aqui vai pegar o NA, que vamos ter esse acoplamento aqui. Então, vou botar só vou botar assim, os acoplamentos, né, corrente carregada. Vou colocar assim. Por que eu estou isolando a corrente carregada? Tem uma razão de ser.
é que lá na frente, depois que a gente introduzir a matriz de Kabib e Kobayashi-Maskal, a gente vai ver que a violação de CP que tem nas interações fracas, ela vem justamente na corrente fraca, na corrente carregada. Então, os acoplamentos, quer dizer, aonde a gente vai, quer dizer, essa violação de CP, que é característica das interações fracas, ela está justamente no setor de correntes carregadas, não está no setor de correntes neutras. Então, por isso eu estou isolando a corrente carregada para a gente ver a estrutura. Então, o primeiro termo que vai aparecer, que é essa corrente aqui, o YMI, não mistura, ele vai ficar P com P, N com N. E, de fato, aqui dentro desse Y, nós já vimos, né, esse Y aqui, ele contém o ângulo de Kabib, o ângulo de Weinberg, e contém tanto fóton quanto Z0. Então, esse YI, se a gente se lembra bem, só para colocar aqui, né, o nosso YI é uma combinação, né, do cosseno de θ Weinberg, fóton, e seno de θ menos seno de θ Weinberg Z0. Então, na verdade, esse cara aqui é expresso em função dos bósons neutros, e é a corrente que vai ter a corrente neutra, é P barra com P, N barra com N. Mas a corrente carregada, ela está aqui no W mais e no W menos. Então, esse W mais se acopla aqui com esse. Então, eu vou esquecer os fatores de constante de fator meio, assim, mas basicamente a corrente carregada tem essa estrutura aqui. PA. Aquela fórmula do YMI ali, ela vem lativa. Ela vem pela técnica do neutrino. Do neutrino, a gente deduziu ela, isso, pela interação do neutrino, quer dizer, o neutrino não interage com o fóton, e a gente selecionou digamos, a combinação de campos que deveria ser ortogonal ao que a gente chama de fóton. Isso, a gente não usou isso, como a gente fez aqui no curso, a gente fez de uma forma alternativa. Essa interação do neutrino com o fóton, como é que é considerada aí? A interação do neutrino com o fóton, ele não tem uma interação direta, você não tem um vértice no lagrangiano que acopla o neutrino com o fóton. Agora, o neutrino, vamos dizer, pode interagir com o fóton. Na teoria eletrofrágil, é o seguinte, você pode ter uma interação desse tipo. Imagina que isso aqui seja o fóton. O fóton se acopla, por exemplo, com o elétron carregado. Elétron, mulo, não importa. Está aqui. Esse vértice aqui existe para nós. Pode ser elétron, pode ser quarto com fóton, ou elétron com fóton, mulo com fóton, não importa. No entanto, né, o quark, o elétron, a gente já viu, o elétron se acopla, né, a gente já viu lá atrás, né, com o neutrino, a gente tem a corrente carregada. Então, por exemplo, aqui eu posso ter essa linha aqui de neutrino. E aqui é a mesma coisa, vou botar assim, essa linha aqui, então eu tenho esse vértice. Elétron interagindo com o neutrino, mas trocando W. Trocando W. Então, por exemplo, eu poderia ter alguma coisa, quer dizer, eu poderia ter alguma coisa desse tipo. Na verdade, esse gráfico aqui está me dando uma interação. Eu poderia ter, vamos dizer, eu posso até dá licença, eu posso até colocar um gráfico mais original ainda, algo que fosse desse tipo assim. Vamos imaginar que a gente tivesse aqui um fóton, um neutrino, vou botar esse neutrino, vamos dizer, tem que ser, tem um neutrino aqui. Tá. Esse neutrino pode se acoplar com elétron, vamos dizer, faz disso aqui. Aí aqui eu posso ter, fazer esse gráfico aqui para ver se fica razoável. Vamos dizer, algo desse tipo assim. Agora aqui eu tenho elétron, aqui eu posso ter fóton. Eu posso ter assim, fóton, tá? Certo? E aqui eu posso ter também uma troca. Então, por exemplo, um gráfico desse tipo aqui, ele tem, podia ser até assim, vou botar assim, vou botar isso mais para baixo, essa linha começa aqui. Deixa eu colocar aqui o que eu estou querendo dizer com isso. Imagina esse gráfico assim, eu tenho neutrino, eu tenho um neutrino, esse neutrino aqui, por exemplo, vira neutrino do elétron. Ele pode se transformar aqui no elétron, essa linha aqui representa o elétron.
Aí o elétron continua nessa linha eletrônica do lepton. Agora a interação é elétron, fóton, elétron, fóton. Aqui, elétron de novo, quer dizer, então vem elétron, né? Elétron, e aqui eu vou ter de novo o neutrino. Vamos dizer que isso aqui está vindo assim, e assim. Então aqui eu tenho, está entrando um antineutrino. E aqui, ó, esse vértice aqui existe, elétron, neutrino. Então, se aqui está entrando um elétron, o neutrino está saindo um elétron, que tem carga negativa, aqui pode estar saindo um W+. Então, aqui eu posso ter um W+. Esse W aqui eu tenho elétron, e aqui eu tenho um antineutrino. Um elétron chegando aqui, e aqui esse W+. Então, por exemplo, eu poderia ter esse processo aqui. Esse vértice aqui, quer dizer, esse processo aqui é um processo virtual, é um processo de loop. Então, eu teria, é como se eu tivesse neutrino, antineutrino, tá? Neutrino, antineutrino sendo espalhados e produzindo um par de fótons. Então, não é um acoplamento direto. Eu não tenho um vértice direto de neutrino com fóton. Mas eu posso ter, quer dizer, tem uma seção de choque que é neutrino, antineutrino dando fóton. Então, eu tenho uma interação fóton-neutrino, mas que é uma interação que é muito supressa, ela é muito baixa. Por que ela é uma interação muito pequena? Porque, primeiro, a constante de acoplamento aqui do elétron com o neutrino e com W+, é uma constante de acoplamento fraca. E depois, eu tenho esse vértice, esse propagador aqui, que está propagando o W. O W tem uma massa muito grande. O propagador, ele traz a massa no denominador. Então, esse gráfico, ele é muito pequeno porque ele tem uma troca de W, né? Trocar um W é um processo pouco provável. O neutrino, por mais energético que ele seja, para ele excitar um W que tem uma massa muito alta, é um processo de pouca probabilidade. Então, esse gráfico aqui é muito baixo. Mas esse vértice aqui, por exemplo, é um vértice eletromagnético. Então, aqui vai aparecer E aqui vai aparecer E. Então, esse gráfico vai ser proporcional à constante de estrutura fina, mas vai aparecer aqui a constante de Fermi, que é muito pequena. Então, esse gráfico é pequeno, Glória, mas ele tem uma interação. Quer dizer, no modelo padrão, eu tenho interação elétron-neutrino, não interação eu não tenho vértice no lagrangiano que acopla o elétron com o neutrino, mas eu tenho processos, né, em que eu posso acoplar. Eu tenho função de Green não trivial para elétron com neutrino, ou seja, a interação fóton-neutrino, ela não é nula no modelo padrão. Ela pode ser obtida por processos virtuais, é isso que a gente está dizendo. Então, as seções de choque fóton-neutrino seriam seções de choque, vamos dizer, muito baixas, né? Elas são galileanamente vistas, né? Mas muito pequenas. São galileanas mesmo, você pode ver no acelerador. Você pode ter um espalhamento, sei lá, você pode ter um fóton, vamos dizer assim, um fóton vindo aqui, deixa eu colocar alguma coisa assim. Aqui, vamos ver se sai, né? Tá, algo assim, fóton, elétron aqui. Vamos dizer que esse elétron aqui poderia, vamos dar aqui, fóton, elétron aqui, interagindo aqui, vamos dizer assim, com o neutrino, e produzindo aqui um W. Eu poderia ter um processo assim, ó, fóton mais neutrino, produzindo, por exemplo, um elétron e um W+. Claro que esse processo aqui, então, não tem uma interação direta do fóton com o neutrino, mas eu tenho esse processo aqui. Eu posso ter esse fóton com esse neutrino produzindo elétron W+. Certamente, para um fóton e um neutrino produzirem um elétron W+, devido à massa do W ser tão grande, só mesmo pela conservação de energia e momento, eu precisaria ter fótons muito energéticos, né? Quer dizer, um fóton muito energético, eu teria energia suficiente para produzir um elétron e, por exemplo, um W+. Então, eu posso ter interação fóton-neutrino, apesar do fóton ser descarregado e o neutrino também ser descarregado, esse acoplamento aqui é um acoplamento misto, porque esse vértice aqui é um vértice eletromagnético, elétron, fóton. Então, ele carrega a constante E. Esse vértice aqui é neutrino, elétron, W+. Então, ele vai
vai carregar a constante de acoplamento fraca. Então, em termos de amplitude de probabilidade, esse gráfico aqui é G. Se você agora, lembra que a seção de choque, né, é o quadrado da amplitude, então essa seção de choque vai aparecer ao quadrado, vai aparecer a constante de estrutura fina e a constante de Fermi ao quadrado. Então isso vai dar certamente uma coisa pequena. Então, é só para chamar a atenção, porque muitas vezes a gente imagina que eletromagneticamente o fóton não interage com o neutrino, mas do ponto de vista das interações práticas, dentro do modelo padrão, eu tenho, vamos dizer, física suficiente para fazer eu ter um espalhamento não trivial entre fóton e neutrino, trocando, por exemplo, nesse processo aqui, por exemplo. Tá? Só para chamar a atenção disso aí. E essa interação é uma coisa interessante. Tem alguns autores, né, que estudam, se dedicam a olhar essa interação fóton-neutrino. Tem um autor que faz coisas muito boas, é o Wolfson. Esse autor aqui tem trabalhos bastante interessantes sobre interação fóton-neutrino. Então só para chamar a atenção, é uma coisa simples, né, mas às vezes não é óbvio para quem não conhece muito assim, os mecanismos do modelo padrão, mas está claro, isso tudo aí é coisa que a gente está estudando, esses versos todos que eu coloquei aí, são versos que nós estamos estudando. Então, só para chamar a atenção aqui desse processo aqui, então essa corrente... Ele comenta que a trileva nessa relação. Como? Ele não comenta a necessidade de ter trileva nessa relação. De ter o vértice. Não comenta. Não comenta. Isso aí vamos dizer assim, é dado de fato. Vamos dizer assim. Que você não tem nenhum diálogo sobre isso, porque no modelo padrão você imagina que para você gerar o eletromagnetismo, você só tem acoplamento com o fóton direto, partículas carregadas, né? Partículas neutras para interagir com o fóton só indiretamente, por via de processos de trocas virtuais. Abdul Salam, ele fazia algum comentário? O velho lá? Professor. O professor fazia, para ele tudo era possível. Não, bem que ele construiu, ele tem estudos sobre isso. Ele tem estudos sobre interação de fóton, mas não fóton direto, né? Quer dizer, interação fóton, por exemplo, neutrino. Ele também trabalhou com isso nos primórdios lá da teoria eletrofrágil. No final da década de 60 ele tem trabalho sobre isso. Bom, então as correntes carregadas aqui, a gente teria esse setor aqui. Então, o quark da família A, o quark superior da família A, quer dizer, pode ser um quark U, pode ser um quark C ou um quark T, né, na quiralidade leve. Aqui temos o gama mi. Aqui temos o quark N, né? E aí aqui a gente tem o W. Então, por exemplo, essa interação aqui é uma típica interação eletrofrágil, uma interação fraca carregada. Essa corrente aqui é carregada, quer dizer, esse objeto aqui tem carga menos 2/3. Esse tem carga menos 1/3, então essa corrente aqui tem carga menos 1, e esse bóson aqui tem carga mais 1. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que as interações de gauge aqui, né, elas estão sempre, quer dizer, a corrente carregada, ela está misturando o quark superior com o quark inferior. Mas nós vamos ver daqui a pouco, né, então, que a questão da massa, ela introduz uma mistura. Na verdade, esses quarks aqui, que são os quarks inferiores, e que aparecem na expressão da corrente, essa corrente aqui, ela é construída com os chamados autoestados de gauge. Só que os autoestados de gauge, nós vamos ver, eles precisam ser reescritos em função dos autoestados de massa. E é aqui que vai entrar, justamente na parte inferior, são os quarks inferiores, que são uma mistura. Na verdade, os quarks superiores não se misturam. O quark U, D e T não se misturam. Mas os quarks D, S, D, C e B, eles se misturam. Nós vamos entender por que a partir dos trabalhos de Cabibbo de 63, que é aquilo que a gente chama de correntes neutras com mudança de sabor. Vamos já ver o que é isso. Essas correntes são supressas na interação fraca.
Então não aparecem correntes neutras com mudança de sabor. Nós já vamos entender o que é isso. Isso levou a Cabibbo fazer a hipótese do ângulo de Cabibbo em 63, e isso aí foi a base para a construção, mais tarde, em 72, por Kobayashi e Mascall, da matriz de Kobayashi-Mascall, que depois ficou chamada matriz de Cabibbo-Kobayashi-Mascall, que é a matriz que mistura os quarks inferiores. Então, nessa expressão aqui, esses quarks aqui, eles vão trazer para esse vértice, que é um vértice que faz o acoplamento dos bósons carregados com as correntes carregadas, aqui vai aparecer a matriz de Cabibbo-Kobayashi-Mascall. E essa matriz aqui, ela traz uma fase, que é o que vai fazer a violação do CP. Eu só estou adiantando para vocês, porque às vezes, até chegar lá, são tantos detalhes que a gente vai perdendo, às vezes, o fio condutor do discurso, né? Mas o que a gente está querendo dizer é o seguinte: a fonte da violação de CP fraco está nesse acoplamento aqui, nos acoplamentos das correntes carregadas com os dados. As correntes neutras, elas não vão ver a violação de CP. As interações com o Z0 e as interações com o fóton não vão ver a violação de CP, até porque o fóton é eletromagnetismo, interação eletromagnética não viola CP. Então, o que vai violar a simetria CP vai ser o aparecimento, no fundo, é uma constante de acoplamento complexa. É essa constante de acoplamento complexa que faz a violação de CP. É só olhar a equação de Dirac. A gente pode fazer isso na próxima aula, para mostrar claramente, quando a gente tiver a corrente construída, mostrar por que uma fase quebra CP. E aí, mas a origem de tudo está aqui. É que a corrente carregada, ela mistura os quarks, o quark superior com o quark inferior. E os quarks inferiores, que aparecem na corrente fraca, nas correntes, eles, na verdade, têm que ser escritos em função dos quarks físicos, que são os altos estados de massa. Isso aí a gente vai começar a caminhar para lá. Então, só estou chamando a atenção disso aqui, porque esse conceito é um conceito que não aparece nas teorias de campo usuário, não aparece na QED e não aparece na QCD, que é o conceito do que é um campo alto estado de gauge e do que é um campo alto estado de massa. Isso aí aparece claramente na teoria eletrofrágica, no setor fraco. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção, e isso é uma questão importante em teoria quântica de campos, né? Porque é algo que não é simples, mas não é trivial. Então, eu estou chamando a atenção porque muitos podem não conhecer essa discussão do que é o alto estado de gauge e o alto estado de massa. Mas então, só para finalizar e deixar a ideia do que vai acontecer clara, o nosso foco, o tempo lá no final, nós vamos trabalhar agora em diante essa aula e a próxima aula, para no final da outra aula a gente voltar a esse acoplamento aqui, conhecendo agora quem são esses objetos aqui em função dos quarks físicos, e aí vendo que sobra uma fase. Essa matriz aqui é uma matriz U3, é uma matriz 3x3, a matriz Cabibbo-Kobayashi-Mascall, é uma matriz 3x3 unitária, portanto é uma matriz U3. Toda matriz unitária, o N por N, depende de N2 parâmetros reais. Então, essa matriz aqui, ela tem 9 parâmetros reais. Vamos depois melhorar isso. Só estou chamando a atenção para a gente saber o que vai estar acontecendo. Então, essa matriz aqui tem 9 parâmetros reais. Mas uma matriz U3, o grupo U3 incorpora o grupo SO3. Então, desses 9 parâmetros, 3 certamente são ângulos de Euler. Então, tem 3 parâmetros angulares, porque o grupo SO3 é um subgrupo muito especial de U3. Então, os 3 parâmetros angulares de SO3 figuram entre os 9 parâmetros reais que definem uma matriz SO3. Então, tem 3 parâmetros angulares e 6 fases. Então, vamos ter 6 fases. Isso, na verdade, é uma questão de álgebra linear. Se a gente pegar uma matriz unitária, o N, se a gente pega uma matriz, o N, essa matriz, o N, ela tem N2 elementos reais. Claro, na verdade, ela tem 2 N2 elementos reais. Mas o fato dela ser unitária me coloca vínculos, quer dizer, toda matriz unitária, o inverso dela é o seu conjugado hermitiano. Então, em vez de ela ter 2 N2 parâmetros, se fosse uma matriz qualquer N por N, né, complexa, teria 2 N2 parâmetros reais. Mas aí a condição de unitariedade restringe a N2 reais. Agora, SON é um subgrupo de UN.
E SON tem N menos 1 sobre 2 geradores e parâmetros. E os N menos 1 sobre 2 parâmetros de SON são parâmetros angulares. Então, eu tenho N2 parâmetros menos N menos 1 sobre 2. Então, isso aqui fica N2 menos N2 sobre 2. Daí, 2 sobre 2. Isso aqui fica mais N sobre 2. Então, eu tenho N mais 1 sobre 2. Então, quando a gente pega uma matriz, o N, na verdade, uma matriz, o N, ela depende de N menos 1 sobre 2 ângulos e N mais 1 sobre 2 fases. Por exemplo, no caso de uma matriz U2, uma matriz 2 por 2. 2 por 2 tem um S só 2, então devo ter um ângulo só. 2 por 2, então no caso de U2 eu tenho um ângulo e 3 fases. Então, claro, uma matriz U2 depende de 4 parâmetros reais. Um é ângulo e 3 são fases. No caso do U3, a gente vai ter 3 ângulos e 6 fases. Mas a gente tem 6 quartos. Então, a gente vai mostrar que dessas 6 fases, 5 fases desaparecem porque podem ser absorvidas numa redefinição de campo. E aí, sobra uma fase. Então, a matriz de Kabib, Kobayashi, Mascal, ela vai depender de 3 ângulos e uma fase. E é essa fase que vai ser fatal para dar a violação do CP. Então, só estou colocando. Esse é o fim da história. Então, o fim da contagem. A gente vai ver que nesse acoplamento aqui vai sobrar uma fase, que é um número complexo. Então, é como se eu tivesse uma constante de acoplamento complexo. O lagrangiano é real, mas a constante de acoplamento é complexa. E a presença de uma fase num acoplamento faz a violação do CP. Então, essa é a história. Então, vamos chegar lá, vamos entender como é que essa matriz de Kabib, Kobayashi, Mascal aparece. Então, essa é a nossa história. Na aula passada, a gente falou sobre a necessidade de se introduzir a representação complexo conjugada para poder resolver o problema da massa. A gente tinha visto na aula passada, né? Se, por exemplo, a gente pega a família de quark, né? Se a gente pega essa família aqui, vamos dizer, quark U, um quark D, está aqui. Vamos botar assim, a gente faz um acoplamento de Yukawa, vamos lembrar como é que é um acoplamento de Yukawa. Então, o acoplamento de Yukawa seria o quark left barrado, temos aqui o dublete de Higgs e temos aqui o quark, um dado quark, pode ser, vamos dizer, o quark P-right, ou pode ser o P ou R. E aí a gente lembra aqui, deixa eu olhar para isso aqui, esse é o acoplamento de Yukawa. Então aqui eu tenho um acoplamento de Yukawa. Então nós temos, aqui seria, vamos dizer, o barrado, o left barrado, D left barrado. Higgs, nós já temos no gauge unitário, o Higgs pode ser escrito como 0, V mais H. Esse é o nosso campo de Higgs no gauge unitário. E vamos dizer que aqui eu coloque o PR. Então, esse termo aqui, que é constante, que vai se juntar com a constante de acoplamento de Yukawa, ele pode ser, desculpa, do R, especificamente aqui o R ou DR. Então, se eu colocar aqui o R, o quark U vai ficar sem massa. Que aí eu não vou, esse V, ele vai estar ligando o D com U. Ele vai ligar o D com E. Ele não vai dar uma massa do tipo D, o L barrado, o right barrado. Não vamos ter esse tipo de massa. Então, a gente precisa introduzir, a gente viu na aula passada que precisava introduzir o φC, né, que era o conjugado de carga do campo de Dirac. Nós mostramos na aula passada que esse campo também se transforma exatamente no dublete, né? Nós tínhamos introduzido o conceito de representação complexo conjugada, né? Então, quer dizer, se eu tenho um campo, vamos dizer assim, um vetor V, que se transforma segundo SU2, e aí eu vou pegar o conjugado complexo dessa relação, se essa matriz aqui é uma matriz de SU2, eu posso escrever isso aqui desse modo. I, parâmetro, vamos dizer, que seja um dublete de SU2. E aqui sigma A sobre 2. Isso aqui, estar. Então aqui vai ter um menos I, e aqui vai ser o estar. Sigma A
estar é a mesma coisa que o sigma A transposto. Então, nós vimos na aula passada que esse menos daqui eu podia trazer para cá, quer dizer, eu posso botar esse fator 2 aqui e ficava aqui menos sigma A transposto. E aqui V estar. Aí na aula passada a gente falou, no caso de SO2, né, no caso do gerador G, no caso do grupo SO2, existe uma matriz, lá, vamos chamar de uma matriz R, que faz esse trabalho para nós. R menos sigma A transposto, R estar. Poderia colocar assim aqui. Deixa eu botar aqui. Pegaria essa para não essa aqui só. Então eu poderia dizer isso aqui. Existe uma matriz tal que, vamos dizer que eu multiplico isso aqui por uma matriz R e multiplico isso aqui por uma matriz R. Então aqui eu vou colocar R estar, R é menos 1, e aqui eu vou colocar R. Então a gente vê o seguinte, se existir uma matriz R que faça esse trabalho para nós, a gente sabe como é devido a essa exponencial, essas duas matrizes podem subir, então esse R daqui sai com esse R daqui e ele dá aqui o sigma A. Então, isso significa que o vetor V estar e o vetor RV estar se transformam exatamente na mesma representação, os mesmíssimos geradores. Então, tudo que é invariante para V vai ser invariante. Todas as invariâncias que eu construir com V, eu vou poder construir com R V estar. Na aula passada a gente viu que tem essa equação que tem uma solução, que era pegar R, por exemplo, igual a I sigma Y. Fechava essa relação direitinho. Essa matriz aqui é 0, 1, menos 1, 0. Então, se eu pegar o campo de Higgs, né, multiplicar, se eu pegar então φ, multiplicar por R φ estar, então isso aqui vai me dar 0, 1, menos 1, 0. E aí o campo de Higgs é 0, V mais H. E aí o campo de Higgs, nessa representação, ele é completamente real. Então, o meu R φ estar, que a gente chama de φc, ele passa a ser V mais H, 0. E ele se transforma exatamente como SO2. E aí, para eu poder dar massa para o quark U, a gente coloca aqui o φc. Então, é isso que eu queria lembrar a você. Na aula passada a gente terminou mostrando que lá nos estudos do Salão, isso aí eu acho que fez em 67, ele mostra que é preciso introduzir, quer dizer, a gente introduz o dublete de Higgs, mas a gente precisa também introduzir o dublete C. Esse cara aqui vai ser fundamental, vai ser crucial para gerar a massa. E claro, porque é espontânea de simetria, né? Gerar a massa para o quark superior, né? Vamos dizer, para o quark do tipo P. Então, esse acoplamento aqui, então, esse que vai se acoplar, o φ, ele se acopla com um dublete e com o quark P, na forma right, e o φc se acopla com o quark dublete, aqui entra o conjugado de carga do Higgs, e aqui o quark ao contrário. Então, lembrar que a gente precisou introduzir esse cara e esse cara. Esse geraria massa para o U, esse gera massa para o D, e esse gera massa para o quark superior. Claro, só para lembrar isso, que foi o final da aula passada, que foi meio batida, né? Meio corrida. Pois, experimentalmente, como é que está essas relações? Como está? Como isso aí? Isso aí está bem comprovado. Quer dizer, as constantes de acoplamento de Cauchy? Não, isso aqui... isso aqui está sendo medido. Isso aqui, quer dizer, tudo que se relaciona ao Higgs, a gente só mediu o determinante. Então, nós não temos ainda as medições das constantes de acoplamento do Higgs.
Essas constantes de acoplamento, esses são os acoplamentos de um cálculo. Então, esse aqui é o acoplamento de um cálculo do Higgs, né? Vamos dizer assim, é um acoplamento, vamos dizer, N, e esse aqui é um acoplamento P. São duas constantes de acoplamento diferentes. Então, essas constantes de acoplamento que envolvem o Higgs, essas não estão medidas ainda. Quer dizer, todo esse run 2 do LHC agora, eles estão passando, tentando medir as constantes de acoplamento do Higgs com os quarks, né, e com os leptons. A medida dos decaimentos e a um loop, né? Isso, a um loop. Então, isso está sendo passado. O que a gente tem claramente, né, o que ficou claro de tudo isso que se fez com o Higgs foi a medição dos acoplamentos, foi a medição dos decaimentos, né, da massa, do spin, da paridade, mas os acoplamentos não. E aí, a segunda pergunta, como é que você vê quantas correntes carregadas tem essa tipo de tem outros tipos de correntes carregadas? Não, quer dizer, no LHC, provavelmente, quer dizer, existe aquela, está na agenda do Atlas, né, do CMS, a busca dos chamados, né, quer dizer, espera-se que, além do modelo padrão, uma física além do modelo padrão, possa te dar esses bósons que são chamados W mais linha, W menos linha, Z0 linha. Então, nós temos bósons vetoriais carregados e neutros extra. Né? Esses bósons aqui, eles não pertencem ao modelo padrão. Tá? Eles vêm de uma física além do modelo padrão. Então, teria uma física além do modelo padrão que pode gerar esses bósons. Então, esses bósons aqui, eles vão interagir com correntes carregadas. Que correntes carregadas são essas? Então, isso aqui é uma questão que está em suspenso. Isso aí é uma proposta do LHC medir. Tá? Já tem resultados, né? Deixa eu ver se foi recente. Deixa eu ver aqui. Colaboração. Isso. Já tem alguns resultados sobre possíveis, não valores exatos, mas possíveis bounds nessas massas aqui. Então, por exemplo, o Z0 linha, espera-se que essa massa, se aparecer, quer dizer, esses bósons aqui, eles devam ter uma massa menor ou da ordem de 2 TeV. Então, os dados atuais do LHC, eles já são dados suficientes para dar uma espécie de um limite superior para as massas desses objetos aqui. Agora, eles não foram ainda identificados, mas os resultados, né, as análises dos dados, porque eles vão aparecer em loops, provavelmente, fixam, se eles existem, as massas deles têm que obedecer um certo limite. Então, tem uma busca desses novos bósons e, por isso, esses bósons estariam acoplados a novas correntes carregadas. Os quarks, quando põe o quark, eles formam uma partícula. Sei. É um bóson vetorial. Certo. E que vai ser carregado. E esses bósons vetoriais são quark, antiquark. Sei. Você está falando assim, será que poderia formar bósons vetoriais compostos, né? Isso. Será que nós... pode ser. Quer dizer, se você tem um bóson vetorial com uma massa na faixa de 2 TeV, um outro passo que você tem que dar é saber se esses bósons são elementares ou compostos. Isso aí é uma coisa possível. Você pode formar bósons, talvez eles não sejam formados de quark e antiquark, mas eles sejam formados de novos férmions. Você pode ter uma nova geração de férmions que se ligam para formar esses bósons carregados. Isso aí é possível. Então, quer dizer, você não sabe que venha a ser medido já no LHC esses bósons aí, W+, W-, né? Esses linha. A questão é, com essa massa, será que eles são elementares ou eles são compostos? Antes de fazer a pergunta, acho que mais básica estaria assim: quais são os processos físicos que você conhece na natureza que tem uma troca de carga? Sim. Além desses daqui, o próximo pneu, tá bom? Né? Outros processos físicos têm troca de carga e é um processo físico. Não é preciso responder. Bom, se você tiver algum indício de bóson vetorial carregado, certamente esse processo físico vai se dar com troca de carga. Então, o primeiro processo físico que se dá com troca de carga
que a gente sabe dentro do modelo padrão, é o setor de interação, essas correntes carregadas fracas, né? Porque essa corrente aqui é uma corrente fraca. Então, essa interação aqui se dá com troca de carga. Eu começo com um quarto de carga menos um terço, e termino com carga de 2 terços. É FEAD 1930. Não, isso aqui não é FEAD 1930, não. Não, eu estou dizendo, isso aqui você... O neutro se troca, aí eu estou botando um pouquinho mais assim. Tá. O neutro se troca para o próton. Certo. Se o neutro faz a troca, tem uma corrente carregada, só que agora aí é mais estudado em cima de quartos, etc. Sim. No FEAD eu já tinha visto. Tá bom, decaimento fraco, neutro que decai em próton, já é um decaimento com troca de carga. O neutro, que é bário, né, vira próton, que é bário. Então você tem uma troca de carga. Aí você emite o elétron e o antineutrino. Então, quer dizer, isso que é uma das características marcantes até da interação fraca, que é uma interação que se dá trocando o tipo de partícula. Ela mexe no flavor da partícula, ela muda a natureza da partícula. O nêutron vira próton. Isso aí é uma das características que as outras interações não têm. Então você mexe com a estrutura da partícula, você mexe inclusive com a carga da partícula. Então isso aí já te dá a dica de que se você na interação fraca troca a carga da partícula, então você tem uma interação com troca de carga, então tem alguma coisa de eletromagnética aí. Uma interação fraca ela não deve ser tão reportada assim da interação eletromagnética, porque afinal de contas a carga elétrica desempenha um papel na interação fraca. Você tem uma corrente fraca carregada e tem um bóson fraco carregado. Então você tem uma interação eletromagnética entre esses objetos. E isso aí te diz então o eletromagnetismo ele não está tão fora da interação fraca. Ou vice-versa, a interação fraca não está tão fora da eletromagnetismo. Elas devem estar realmente unificadas. Essa pergunta então que eu faço assim. Kevin viu o próton neutro e próton. Neutro virar próton, isso. Depois teve outras, o Cal. Sim, sim. Então, tem histórico assim? De quê? Por exemplo. Assim como o neutro foi para o próton, sim, carga. Certo. Outros casos. Outros casos que você tem, assim, para o decaimento vamos dizer, do cal, dos camais. Quer dizer, você tem uma série de mesons carregados, né, vamos dizer assim, mesons mais ou menos, que decaem em mesons neutros, né, mas eles são de, por exemplo, elétron, lepton e neutrino do elétron. Então você tem muitos, quer dizer, você tem a interação fraca, nem sempre isso acontece. Você tem um processo fraco que não troca a carga, você troca a partícula, um menos decai no elétron, no antineutrino do elétron e no neutrino do muon. Então esse processo aqui é o decaimento, seria, vamos dizer assim, o decaimento beta do muon, né? Que é um processo, claramente um processo fraco. Ele se dá sem troca de carga, mas ele se dá trocando a partícula. Você tem uma troca de flavor. Então, esse processo aí o Fermi chegou a estudar esse processo. Sim. Henrique Fermi. Mas a gente não tem troca de carga. Não, esse não tem troca de carga. Troca de carga. Você tem que vai no zero. Por exemplo. Isso aí. Isso. E daí, você está lendo troca de carga, não necessariamente fraca. Você tem troca de carga eletromagnética. Né? Então, quer dizer, agora, o que está ocasionando isso? Deve ser o nó, quer dizer, quem faz esse decaimento, você vai olhar isso a nível de quark. Quando você olhar a nível de quark, que você tem um decaimento de quark trocando Ws. Então, quer dizer, a interação é fraca. Você troca a carga, mas a interação é fraca. Então, isso é que está te dizendo que justamente você troca a carga num processo de interação fraca, então a carga eletromagnética, ela está presente, ela determina alguns aspectos da interação fraca. É isso que te diz que, então, realmente, a interação fraca eletromagnética deve estar ligada. Você não tem um processo puramente fraco sem carga elétrica. Né? A carga elétrica, ela pode fazer um papel importante nos decaimentos fracos. É isso que eu estou dizendo. Bom, então, esse quadro aqui, então, é importante, né, para gerar carga de potência. Muito bem, deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso problema agora, nós vamos agora entrar nessa reta de estudo, que vai ser a geração, quer dizer, o problema, vamos dizer assim, ou a questão das massas dos quarks. Então, botar logo, mais resumidamente, as massas dos quarks. Antes disso,
tem uma questão importante, tem uma questão ainda anterior, quer dizer, uma questão, vamos dizer assim, um dado anterior ainda, quer dizer, um dado mais primário. Não vamos usar dado mais primário, uma observação. Uma observação. Fenomenológica. Crucial. A compreensão. O que é interessante da interação fraca, um pouco é isso, né, que tem essa alternância entre teoria, fenomenologia e experimento. Em algumas teorias, por exemplo, a gente começa uma construção mais, assim, mais do ponto de vista teórico, e você aí acaba depois indo para a fenomenologia. Em alguns outros casos é o contrário, você começa da teoria, da experimentação, da observação e chega numa teoria. A interação fraca é interessante porque ela veio sendo construída dessa forma, a observação do decaimento dentro do neutro, a proposição por Fermi da teoria, né, de Fermi para o decaimento fraco, daí a pouco, então se desenvolveu uma teoria, daí a pouco vem a violação de paridade, que foi um estudo teórico também, aí veio a comprovação experimental depois, aí o Salan introduz a simetria quiral, aí o Sudarshan Machar, Miguel estuda em 58, a estrutura das correntes, a estrutura V menos A das correntes fracas, então fica essa alternância entre teoria, fenomenologia e experimento, então ela foi sendo construída assim, na década de 60. Vocês podem repetir, não? Começa com Fermi? Começa com Fermi, que o que ele quis era produzir uma teoria para o decaimento fraco. Decaimento, quer dizer, tinha uma observação, decaimento do nêutron. Então, Enrico Fermi, em 33, falou, não, o decaimento beta do nêutron não é uma simples interação nuclear, é uma interação nuclear de natureza distinta, é uma interação nuclear que ele chamou de fraca, um decaimento fraco, não é uma interação nuclear forte, não é uma interação nêutron-próton no sentido de agregar, não é aquela interação nuclear atrativa, é uma interação de decaimento. Então, ele introduz a ideia da teoria de Fermi, né, que é uma nova interação, que é o trabalho dele de 33. Muito bem, aí o Yukawa descobre, quer dizer, não o Yukawa, em 36 descobre-se experimentalmente o mu. O mu também tem decaimento fraco. E aí Enrico Fermi introduz também a discussão do decaimento fraco do mu, aquele decaimento do mu que vai no elétron, antideutrino do elétron e neutrino do mu. E aí depois se estabelece essa teoria de Fermi.
você chega na década de 50 com a teoria de Fermi mais ou menos estabelecida. Aí, quando é em 56, Li Yang mostra que nas teorias de interação fraca a paridade é violada, no estudo teórico que eles fazem. Eles fazem um estudo teórico e apontam para o experimento que poderia ser feito. Bom, aí chega em 56 mesmo, Salam introduz a simetria quiral, em conexão com a massa zero dos neutrinos de massa zero. O modelo padrão, o neutrino não tem massa. Muito bem. Aí você, 57, Mrs. Wu lança o resultado de que realmente, experimentalmente, é comprovada a violação da paridade. Então você tem uma teoria, duas teorias, e aí você tem um experimento. Aí você vem com os estudos de Sudarshan, Marchak, Fein e Gelman, que mostram que a interação fraca tem aquela estrutura venenosa. Vou venenizar isso aqui. Quando a gente tem, quer dizer, o neutrino, quer dizer, quando a gente tem esse decaimento, né, quer dizer, a gente vai ter uma corrente que tem o elétron, gama mi, neutrino, como neutrino, quer dizer, puramente left, né, isso aqui sendo puramente left, pela teoria de geral, quer dizer, pela álgebra de Clifford, quer dizer, se o neutrino é puramente left, o elétron que está acoplado a ele nessa corrente também tem que ser left. Então isso aqui significa que essa corrente aqui tem essa estrutura, gama mi 1 mais gama 5 sobre 2 campo do neutrino. Então aparece a estrutura, gama mi 1 menos gama 5, 1 mais gama 5, depende de ser como integralidade, né? Fein e Gelman introduziram 1 menos gama 5, que eles chamaram de left 1 menos gama 5. Essa é uma questão de nome. Mas o que é importante é que tem essa estrutura vetorial axial. Então isso aí foi um estudo de Sudarshan, Marchak, Gelman e Feynman em 58. Então ficou clara a estrutura da corrente. Aí, nessa mesma época, Schwinger faz o primeiro trabalho de unificação das interações. A gente vai falar sobre isso no curso geral, no trabalho de 57 do Schwinger. Aí, Gelman faz a previsão dos quartos, né? Gelman's Wake, lá com o Wakefield Wake. E aí a gente entra em 63 já com o modelo de quartos. Aí Cabilo dá o primeiro toque. Que aí... Agora, antes de apresentar o modelo de quartos, se nós tivéssemos uma discussão se a interação fraca ela troca carga ou é 1 mais gama 5? Sei. Ambos. Essas duas coisas não se confundem. Não tem relação entre essas coisas. O fato dela ser 1 mais gama 5 ou 1 menos gama 5 não está ligada à carga, está ligada à massa do neutrino. São duas coisas, não são duas coisas independentes, assim, né? Mas, digamos, você poderia ter uma teoria que você só troca a carga, mas não tem 1 mais gama 5. E tem uma teoria que troca a carga e tem 1 mais gama 5. Certo. Quando o professor Schwinger unificou, 57. ele chegou a distribuir essas duas coisas ou colocou tudo na mesma panela? Colocou tudo junto. Não, nunca houve uma discussão assim, muito, nessa época sobretudo, né, nunca houve uma discussão assim, muito aprofundada sobre a relação carga-massa na interação fraca. Isso aí, a única pessoa que se preocupou com isso foi o Dirac. Os demais autores não se preocuparam com essa relação carga-massa nos processos de interação fraca. Se uma pessoa, se o Zirger, ele está no cérebro, na reação, um elétron mais gama mi, elétron menos, uma troca de carga. Certo. Isso pode não ser interação fraca. Não, provavelmente não é interação fraca. Você pode, por exemplo, você certamente, se for interação fraca, se está muito marcada a interação fraca, você vai pela ordem estimativa, pela ordem de grandeza da seção de choque, você já, vamos dizer, se ela é uma seção de choque, vamos dizer assim, na faixa de que 10 a menos, vamos dizer, atobar, né, 10 a menos 18, pela ordem da seção de choque, você já pode saber se é interação fraca. Provavelmente, se aparece uma interação desse tipo, você está falando, na LHC, você descobre uma nova interação carregada, com troca de carga, você vai saber se isso aí é um processo fraco ou se é um novo processo, é uma nova física.
será que isso é uma nova física? Com W mais linha, com W menos linha? Você vai ter um critério para julgar isso se você olhar. Se você faz a medida, você consegue medir e plotar uma seção de choque para esse processo. E pela ordem, pela estimativa da seção de choque, você vai poder categorizar. Será que é uma interação fraca? Será que é uma interação forte? Ou que tipo de interação? Poderia ser, vamos dizer, uma quinta força que estuda, né? Poderia, sei lá, pode ser uma quinta força, pode. Pois pode ser uma quinta força justamente ligada. Se você produz, por exemplo, bósons muito pesados e que são compostos, qual é a força, qual é a dinâmica de composição desses bósons? Deve ser uma quinta força, porque certamente as três forças do modelo padrão, elas não te dão essa ligação. Você não tem uma estrutura de bósons compostos dentro do modelo padrão, deve ser uma nova força. Eu acho que seria possível, na noite do dia, vir e ter ganhado pelo nome? Bom, eu acho que, não sei se isso é física do prêmio Nobel, porque está tão esperado, né? E a coisa está. Se alguém fizer uma teoria. Isso é um modelo, isso é uma teoria. Um derivativo que, para nós, a gente, vamos dizer, percebe a interação fraca como a troca de carga e o que se chama de usar juntos. São duas coisas que vêm juntos e isso faz interação fraca. A troca de carga, se você troca carga, você vai provavelmente partir com partículas massivas, o que faz por tocante, um choque, e essa coisa toda seria muito na troca de carga, certo? O Weber não dá, não sei como é que ele entra no sentido da intensidade, de ser fraca, vamos dizer assim. Mas o fraco está mais ligado à troca de carga. O V-A ele entra não na questão da carga, ele entra na troca de polarização. Quer dizer, a estrutura V-A é uma estrutura ligada à quiralidade, né? Polarização, num certo sentido. Claro que quiralidade para a partícula massiva não é polarização, mas está ligada à quiralidade, não está ligada à carga. Então você tem duas coisas, você tem troca de carga e troca de quiralidade. Ou não tem troca de quiralidade. Os vértices de gauge não trocam a quiralidade. A estrutura de qualquer interação de gauge é do tipo L/A, quiralidade leve, gama mi, quiralidade leve, bóson de gauge, qualquer que seja esse bóson. Ou Wright/A, gama mi, Wright, mi. Mesmo que tenha um gama 5. Se você tiver gama 5, a interação gama mi, gama 5 também não flipa a quiralidade. O que flipa a quiralidade é, por exemplo, algo que seja uma interação com um escalar, algo desse tipo. Aí sim, escalar, quando você troca escalar, você flipa a quiralidade. Mas quando você troca partícula de estímulo, é pura representação do grupo de Lorentz. Simetria relativística te diz que sempre que uma interação for mediada por bósons vetoriais, você não flipa a quiralidade. Você só flipa a quiralidade com troca de escalares ou de partículas tensoriais. Então, vamos dizer, a quiralidade, né, ela está muito ligada a... Se você tem uma interação que não troca a quiralidade ou que você tem que troca a quiralidade, isso aí é importante para você saber se você está trocando bóson vetorial ou bóson escalar ou bóson tensorial. Mas eles não vão dizer... Eu estou ouvindo aí. Paul Dirac. Tá. Vamos lá. Ele produziu a mecânica quântica estava o quê? Errado. Paul Dirac. O que ele falou? Que a mecânica quântica estava errada. Por quê? Porque a mecânica quântica não admitia a transmutação da partícula. Certo. Uma partícula se transmutar em uma outra. Então, aquilo está dando dois casos de transmutação de partículas. Um pela troca de carga, outro pela troca de finalidade. Então, você está de acordo com os ditames de Paul Dirac. Agora, o que a gente pergunta, assim, a gente fica mais no chão, assim, a gente está querendo separar um pouquinho as duas coisas e perguntar se o eletromagnetismo não deveria admitir, põe a carga eletromagnetismo a carga elétrica. Ali o eletromagnetismo como a troca de carga, esquece de finalidade. Então existiria um eletromagnetismo de troca de carga. Existem, eu acho, centenas de processos
quer dizer, partículas onde, como se chama, né, compostas, que tem troca de carga, né? Tem troca de carga. Então, se olhar só sobre o ângulo da carga, sim, sim, você tem troca de cargas. Então, a pergunta que já que existe troca de carga, não necessariamente ligada à realidade, certo. será que não houve um lapso dessas pessoas colocarem sempre os dois juntos? Que ficou mais ou menos troca de carga, mais ou menos como o Fermi viu. Uma outra interação. Você tem troca de carga. Quer dizer, o Fermi, ele... Não, eu não estou entendendo onde você está querendo chegar. Fala logo. Você está querendo dizer o seguinte, tem troca de carga. E isso aí está te indicando o quê? Onde você quer chegar? Um novo eletromagnetismo. Pode. Quem disse que não? Basta que você introduza não linearidade. E daí eu estou perguntando para você, que é professor... Pode botar não linearidade. Se você introduzir a possibilidade de um eletromagnetismo não linear, eu acho que você aí não teria nenhum problema. As teorias não lineares que nós conhecemos canonicamente são Born-Nifel, Euler-Heisenberg e várias outras, todas elas são não lineares, mas sem troca de carga. Em todas elas são não lineares, mas com fóton neutro. Agora a pergunta é, em princípio, tem algum princípio físico que me proíba construir uma teoria eletromagnética com fóton carregado e massivo? Não tem. Você pode construir. A questão agora é, você pode construir uma teoria, vai ser não linear, certamente, e aí você vai ter que tomar cuidado com algumas coisas. Você pode construir uma teoria com fóton, uma categoria de partículas de spin 1 carregadas e massivas, quer dizer, entre aspas, fótons massivos e carregados. Por que não? Pode. Certamente, se você está trocando fótons carregados, esses fótons carregados, por sua vez, geram campo. Então, você vai ter a própria partícula é fonte do campo que ela realiza a troca. Então, você vai ter não linearidade, não tem problema nenhum. Nas teorias não lineares convencionais, você se afastou muito pouco do eletromagnetismo. Você introduziu não linearidade, fótons em alta interação, mas os fótons continuam neutros e sem massa. Agora, a questão é, será que eu poderia ir mais além? Eu posso introduzir não linearidade e falar de um fóton carregado e massivo? Posso, sem dúvida. Não estou violando a conservação da carga elétrica, não estou violando a princípio relativístico, eu não estou violando as simetrias fundamentais que o eletromagnetismo tem, que é a simetria de Lorentz, simetria relativista, simetria de C, simetria de P, simetria de P. Você pode construir claramente uma simetria de um eletromagnetismo que é invariante C, que é invariante P, que é invariante T, separadamente, cada uma separadamente. O que tem? É invariante 1, é invariante Lorentz. Perfeito, sem problema nenhum. A questão agora é, vou calcular uma seção de choque aí. A constante de acoplamento que eu estou colocando, se for a constante de acoplamento eletromagnética, né? Então, será que eu poderia fitar os dados, ou eu vou ter dados que possam fitar? Eu acho que não tem nenhum problema. Você pode, inclusive, estudar como você tem uma teoria não linear com objetos carregados, e você está no caso abeliano, você pode, inclusive, construir uma teoria renormalizada. Então, eu acho que você pode construir um eletromagnetismo carregado e não linear, massivo, tudo igual. E estender. Agora, a questão é, pode-se fazer tudo isso. E ver se você, então, faz uma previsão de que nessa teoria eu vou, por exemplo, querer observar tais e tais fenômenos. Quem são esses fótons massivos e carregados? Qual é a ordem estimativa? Eu posso estimar, por exemplo, uma massa para eles, através de algum processo. Então, você pode construir um modelo, e inclusive pode mandar para o LHC, porque eles estão a fim disso. Você, quando faz o teu modelo, se você tem um modelo que você acha que possa ser testado, você manda para lá as colaborações, elas recebem. Aliás, elas acham isso muito bem-vindo, porque são mais coisas que eles podem medir. Então, nenhum problema, você pode construir. A questão só é depois você, claro, para mandar para a LHC, você tem que mais ou menos dizer que tipo de processo você está ali medindo, quais são as ordens de grandeza, esclarecer um pouquinho, né, sobre a física do processo para saber que tipo de experimento, que tipo de detetor vai se fazer. Sabe que eu vou observar isso no Atlas, vai ser melhor no Atlas ou no CMS, né? Então, não tem nenhum problema. Eu acho que não tem princípio que proíba isso. Você é um estudioso
Fermi a superstrings. Então, para vocês estudiosos de Fermi superstrings, você acha que passou não observado essa coisa de eletromagnetismo, troca de carga, misturou tudo como flavor, como interação fraca com relação de qualidade? Você acha que isso, para vocês estudiosos, houve um lápis? Porque você não é estudioso, não? Eu sou só nós que levamos esse adjetivo desqualificador. Juntamente com o Eduardo Witten, também da Alexandre Smith, do BPR. Mas eu digo assim, a pergunta que eu tenho é a seguinte, porque muitas vezes a gente está discutindo uma coisa, e eles voltou uma coisa. Claro. E às vezes o cara entra numa correnteza, e aquela correnteza, para quem está chegando aqui, o cara não percebeu nem o que a gente está querendo falar, e que, olha, tem uma coisa que é troca de carga, e outra coisa é troca de quiralidade. São duas coisas. A interação fraca faz as duas coisas a mesma coisa. Então essas duas coisas, uma seja uma, o outro seja outra. Então a gente está perguntando assim, o eletromagnetismo não troca carga, o fóton não troca carga, ele é neutro. Você poderia ter um eletromagnetismo que trocasse carga. Então, existem processos físicos para trocar carga, se você não olhar a nível fundamental, existem muitos. Ele trocar carga é uma coisa natural, devido à carga elétrica para ser trocada, não é? Mas aí a pergunta que a gente está querendo fazer aqui na aula é essa reflexão. Porque às vezes quando o cara passa, aqui no Brasil, por exemplo, você faz uma reflexão, ninguém fala, pô, cara, eu sou trabalhador. É uma reflexão, você esqueceu que você é trabalhador, você acha que você é um empresário, está vendendo dólar. Não, você é trabalhador. Assim, então, digo assim, às vezes as pessoas intelectuais discutem fervorosamente e às vezes perdem isso. A minha opinião, aí digamos, de um vendedor, entendeu? A minha opinião como vendedor é que houve um lapso. O pessoal passou batido, como eu chamo. Não sei se isso é verdade. Isso que eu estou querendo ouvir você, que é um estudioso, Muito. Eu acho que, como eu falei contigo, não vejo mais do que isso. Eu não vejo que você esteja violando nenhuma simetria fundamental do eletromagnetismo. Você pode construir uma teoria eletromagnética com troca de carga, sem fazer apelo à interação fraca. É que a fenomenologia já mostrou para a gente que desde o decaimento do nêutron próprio havia uma troca de carga. Mas por que é que não, por exemplo, vamos fazer uma questão então, assim, uma questão mais assim, de epistemologia. Por que é que na comunidade da física, entre a década de 30 e, vamos dizer assim, os anos 70, que é quando se estabeleceu praticamente o modelo padrão, por que não se buscou esse tipo de eletromagnetismo? Por que se deixou de lado a possibilidade de um eletromagnetismo não linear com troca de carga? Por quê? O que está em jogo aí? É uma questão de preconceito? Tinha algum princípio? Você consegue, numa teoria abeliana, você consegue cuidar de muitas coisas, você não deve ter problema com a renormalizabilidade. Agora, a questão é a autointeração. Aí a pergunta é, será que entre a década de 30 e a década de 70, eu não teria já capacidade de observar, se esse evento fosse um evento presente na natureza, será que eu já não teria observado, né, o aparecimento desses bósons vetoriais massivos e carregados, que seriam parceiros de fótons, né, carregados e massivos? Se eles aparecem, por exemplo, como fica o decaimento? Um fóton carregado massivo pode decair, poderia estar decaindo em elétron. Então, se você pega um fóton carregado massivo de carga negativa, né, e uma partícula de carga negativa, se tivesse assim, um fóton carregado negativamente, né, em se tratando daquele ele poderia sim decair num elétron, e no fóton, um fóton neutro, por exemplo. Um decaimento desse tipo, eu poderia calcular a razão de decaimento. Será que eu tenho, claro, você pode estar, primeiro de tudo, esse decaimento aqui, do ponto de vista puramente da cinemática relativista, não precisa nem introduzir mecânica quântica. Você faz cinemática relativista, você tem conservação de energia e momento, você está no referencial de repouso, no laboratório não importa, esse fóton tem uma certa massa, quando ele decai, você vai poder estudar, por exemplo, a correlação angular entre esse elétron emergente e o fóton. Aí a pergunta é, será que eu
consigo no acelerador identificar, por exemplo, uma correlação angular entre um elétron e um fóton que me indique que esse elétron e esse fóton estariam saindo de um decaimento como esse. Quer dizer, eu sei essas massas, sei essa frequência, sei esse momento, eu posso estimar essa massa aqui também. Então, em princípio, quer dizer, você pode construir já uma fenomenologia, é só voltar para casa agora e amanhã você já tem pronto todo o estudo desse decaimento. Como é que esse decaimento, qual é a ordem de grandeza desse decaimento, como é que é a seção de choque, o decay rate desse decaimento. Então a gente pode, outra coisa também, estudar, por exemplo, o espalhamento de fótons massivos, né? Tipo um efeito Compton, né? Em vez de jogar um fóton em cima de um elétron, eu vou poder jogar ou em cima de um íon, né? Eu vou jogar um fóton em cima de um outro fóton massivo e carregado. Vou ter um espalhamento Compton, posso tirar a seção de choque para isso. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer. E aí a pergunta é, se eu for para o laboratório, será que eu tenho chance de observar isso? Não. Ou eu poderia, não mesmo que eu não observasse esse fóton, mas eu poderia estabelecer um limite sobre essa massa. Claro, isso aí tudo ia pedir uma correção do modelo padrão, porque o modelo padrão ele me diz que nós temos eletromagnetismo mesmo, clássico, clássico entre aspas, eletromagnetismo tradicional, convencional, interação fraca e interação forte. Se você agora introduz essa nova física dentro do modelo padrão, você vai fazer um modelo padrão estendido por essa física. Pode se fazer. Eu não vejo nada demais. A única questão é, assim, ter certeza de que você pode tirar alguns dados, vamos dizer assim, fazer medidas aí razoáveis, né? Ou mesmo que você não faça as medidas, você pode tirar limites. Então, qual é o limite sobre essa massa, por exemplo? Essa massa, ela sabe que ela pode ser maior do que alguns GeVs ou não? Será que o fóton massivo seria muito massivo ou seria um fóton massivo na faixa de alguns, sei lá, elétrons volts? Por exemplo, uma partícula, vamos dizer como upsilon, né? Upsilon. Ela poderia ser um fóton massivo? Eu acredito que não. Né? Quer dizer, por quê? Estou falando com preconceito do modelo padrão. A partícula upsilon é composta de quarks. O que você espera de um fóton? A gente espera de um fóton que ele seja uma partícula que não tenha uma interação forte, que não tivesse interação forte, ou que tivesse uma interação forte muito desprezível. Então, o que eu esperaria, quer dizer, a partícula upsilon é uma partícula, claramente, quer dizer, a gente sabe, ela é composta de quark, né? É o quark B. Então, a gente sabe que é uma partícula composta e de quark, então certamente ela é dominada pela interação forte. Eu esperaria que o fóton massivo, quer dizer, talvez ele realmente fosse um fóton massivo. A pergunta é, será que o W- da interação fraca, o W+, eles poderiam ser uma espécie de fóton massivo? Eles fazem a troca da interação fraca, mas ao mesmo tempo eles seriam um fóton massivo? Pode-se ver isso. Como eu posso ver isso? Olhando, por exemplo, a seção de choque de espalhamento, W+, W+. Olhando a seção de choque desse espalhamento, se eles forem fótons massivos, a seção de choque deles deveria ser maior do que medida, porque a seção de choque, o espalhamento deles é um espalhamento basicamente fraco, né? Mas agora, como é que você poderia identificar uma partícula como um fóton massivo? Que números quânticos ela deveria ter para ser realmente um fóton massivo? Esperaria que ela não tivesse nenhum número quântico de interação forte, por exemplo. Ou até mesmo de interação fraca. Deveria ser uma partícula genuinamente eletromagnética, que nem o fóton. Se a gente guarda essa identidade do fóton, o fóton é um objeto que tem, você pode ter um eletromagnetismo até completamente recortado só de fótons, você poderia ter um eletromagnetismo só de fótons com fótons massivos. Por que não? Pode. Pode ser, além de um ECI, pode ser uma tese. Só que agora, adicionando só para ficar claro na aula, é justamente que a interação fraca mistura duas fenômenos. Isso, exatamente. A interação fraca é muito boa, porque ela é uma interação que mistura vários fenômenos e vários mecanismos de teoria de campo. Ela tem quebra espontânea de simetria, ela tem toda essa questão de definir campo autoestado de Gauge, autoestado de massa, ela viola CP, quer dizer, diferentemente do eletromagnetismo, você sabe, pode ser que tenha um CP forte também, mas a evidência do CP forte é bem menor. Mas o CP fraco, inclusive, foi descoberto experimentalmente antes da teoria. Quer dizer, em 64, Cronin e Fitch já mostraram que decaimentos fracos podem violar CP.
Então você já tem violação de CP na interação fraca, coisa que você não tem nem na interação eletromagnética. Na interação forte se discute o problema do CP forte, né? Mas é uma questão ainda em discussão, não se tem absoluta certeza de que haja uma violação de CP forte. Então tem discussão, mas a interação eletrofraca, a interação fraca sobretudo, ela é muito rica, ela é a interação mais rica de, vamos dizer, de aspectos, tanto aspectos fenomenológicos como aspectos teóricos. A teoria de campo da interação fraca é muito rica, ela tem mecanismo de Higgs, ela tem violação de CP. Você acha mais rica que a gravitação? Oi? Você acha mais rica que a gravitação? Em termos de mecanismo, eu acho bem mais rica que a gravitação. A gravitação só é mais complicada, mas a mais rica, a interação fraca tem tudo, cara. Ela é a origem da massa, quer dizer, você adota, né, quer dizer, você entende que a origem da massa, pelo menos das partículas fundamentais, dos quarks e dos leptos, seja pelo mecanismo de Higgs. Então ela te dá até uma origem para a massa, coisa que as demais interações já supõem uma massa dada. Ela é um mecanismo fundamental para a compreensão da massa. Tanto é que tem o LHCb por isso, né? Violação de CP. Talvez essa assimetria matéria-antimatéria que tem no universo, aí sim, isso aí pode ser uma direção do CP forte, violação do CP forte, mas assim mesmo isso não é estabelecido. Mas a violação de CP fraca está muito clara já. Então, eu acho que é bastante rico. Vamos lá. Então, a gente chegou no caminho. Então, a gente agora vai começar a discutir qual era a situação, então, em 63. A situação em 63, então vamos lá, eu acho que é importante a gente sempre fazer uma análise sincrônica para a gente poder entender a formação da teoria. Então, Cabibbo, em 63, ele recebe o trabalho de Gell-Mann, né? Ele fez